Fala Vascaínos, aqui tá falando é o João, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Vascaíno. Bom, ontem teve coletiva de Pedrinho, onde ele apresentou o novo diretor executivo de futebol do Vasco, Marcelo Santana. Pedrinho deixou claro que a 777 não controla mais nada dentro do futebol do Vasco. Falou também sobre a nova reforma de São Januário, que pode acontecer mudanças. As mudanças são que pode sair de 47 mil lugares no São Januário para 57 mil. Marcelo Santana deixou claro que está mapeando jogadores novos para o Vasco, então reforços podem chegar no Vasco. Rafael Paiva vai usar o treino deste sábado para decidir o time que vai enfrentar o Internacional às 6 horas da noite no Beira-Rio. Então, cara, vem conferir mais um giro de notícias sobre o Vasco da Gama. Como eu falei no início do vídeo, eu vou deixar aqui a entrevista do Pedrinho, a coletiva, um trechozinho, vou acompanhar aqui com vocês o que ele falou sobre que a 777 não controla mais nada dentro do futebol do Vasco. Então vou deixar um trecho aqui com vocês, vamos acompanhar ele falando sobre a 777 dentro do Vasco. Eu fui informado que a 777, e é até bom falar para assim, dar um ponto final no que é a relação 777 e Vasco, tá? Eu fui informado pela ICAP que a 777 não é mais controladora do futebol. Não é mais controladora de nenhum time de futebol nesse momento, tá? Eles, através do Josh e sua diretoria, eles foram destituídos sobre o controle do futebol. Isso prova para muitas pessoas que bateram demais na questão da liminar, que nós estávamos completamente corretos. Bom, Pedrinho deixou claro que ele estava correto novamente, com tudo isso da 777, da liminar, que muita gente bateu nele por conta da liminar. Como que ia ficar a situação do Vasco? Os torcedores ficaram com medo exatamente, eu também fiquei. Pô, vai acabar a 777, vai sair do Vasco, como que vai ficar a situação do Vasco? Como que o Vasco vai conseguir pagar o salário dos jogadores? A folha salarial do Vasco é 17 milhões, é uma folha salarial de top 5 do Campeonato Brasileiro, vamos se dizer, e o Vasco tem um elenco de Z4. Deixando bem claro nisso. Então, cara, eu boto a mão no fogo que o Pedrinho vai ser um dos melhores e maiores presidentes do Vasco da Gama. Ele é um torcedor fanático que ama o clube, que ama a sua torcida. Ele sabe da importância do Vasco no mundo do futebol, em tudo. O Vasco é muito importante e eu acho que ele não vai ser um daqueles presidentes que o Vasco já teve, como Jorge Salgado e Campelo, que não tinha transparência alguma. O Pedrinho vai ter uma transparência enorme. Eu acho que tudo que acontecer, que vai acontecer de ruim, de má notícia, ele vai vir contar. De boa notícia, excelente notícia, ele vai vir contar também. Então acho que ele vai ser um presente muito transparente. Então, cara, Pedrinho deixou claro que a 777 não controla mais nada dentro do futebol. Ele falou que Josh Wander e entre outros que é da 777 não administram mais nenhum clube. Eles que administravam o Genoa, os clubes da Bélgica, queria o Everton, não conseguiu também a compra, mas ele deixou claro tudo isso na entrevista. Bom, a outra informação é que eu falei sobre os jogadores mapeados pelo Marcelo Santana. Marcelo Santana deixou claro na coletiva. Eu não vou deixar o trecho aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e ele não falou tanta coisa nessa hora. Então tá ali. O Nilson Colina deixou ali a informação. Ele falou que a gente já tem mapeado alguns reforços, as posições definidas também. E ele falou que acredita em breve que a torcida vascaína vai ter novidades e boas novidades. Então, cara, ele deixou claro que vai vir reforços sim, além do Coutinho, provavelmente está muito fechado, está muito, só falta assinar. Souza, Alex Teixeira e o Emerson Rodrigues, que eu trouxe a notícia aqui no canal também para vocês, que é um ponta direita que jogava no Inter Miami. Então, além desses jogadores, vai vir mais jogadores sim. Ele deixou claro na coletiva também que pode vir um zagueiro. O Vasco vai buscar muito um zagueiro no mercado. Então, vamos ver o que vai acontecer durante essa janela de transferência do Vasco. Espero que seja uma janela de transferência muito boa. O Vasco está visando se classificar para a Sul-Americana e provavelmente, consequentemente, se der certo também, uma pré-Libertadores talvez, uma Libertadores. E ano que vem a gente conseguir se reestruturar novamente, com o Pedrinho no comando, arrumando um novo investidor, e conseguindo arrumar nossa casinha para ano que vem talvez a gente conseguir disputar algum título ou alguma coisa do tipo. Então tá aqui um trecho da coletiva do Pedrinho falando sobre os 10 mil novos lugares
para São Januário. Que eu trouxe no início do vídeo falando para vocês que talvez São Januário pode passar de 47 mil para 57 mil pessoas, lugares no São Januário. Então ele falou aqui, vou deixar um trecho, vou acompanhar aqui com vocês o trecho do Pedrinho falando. Então, assim, até de antemão agora, a gente estava, antes de eu chegar, estava tendo uma reunião com a possibilidade de uma mudança e a gente sair de um estádio de 47 mil para 57 mil. Então tá aí, Pedrinho deixou claro que não é mentira minha, ele realmente falou na coletiva que o Vasco pode passar sim de 47 para 57 mil lugares. Então, cara, vai ser um verdadeiro caldeirão, vai ser um estádio completamente novo, moderno, vai ser lindo, cara, vai ser lindo e a gente tem que aproveitar cada vez mais esse ano, que vai ser, infelizmente, o último novo do antigo São Januário. Ano que vem, ou em dezembro ou janeiro, que ele deixou claro que ou dezembro, final do Campeonato Brasileiro, ou janeiro vai começar as obras para a reforma de São Januário, e aí futuramente ele vai anunciar a pessoa a empresa que vai colocar o dinheiro para investir, tá bom? Então, cara, é uma notícia boa. Se aumentar o São Januário para 57 mil pessoas, pô, vai ser muito maneiro. 57 mil lugares, vai ser uma coisa muito maneira. Vou deixar aqui também um texto da coletiva, vou acompanhar aqui com vocês, ele falando que o Vasco tem algumas dívidas com os jogadores. Os jogadores iriam ganhar um bônus extra por conta de o Vasco permanecer na Série A. Então, cara, olha o que a 77 estava fazendo dentro do Vasco. Os jogadores estavam ganhando bônus pelo Vasco ficar na Série A, pro Vasco ficar na Série A. Isso é inadmissível. Isso não tem nada a ver com o tamanho do Vasco da Gama. Então eu vou deixar um trecho aqui do Pedrinho falando um pouco sobre esse acontecido. Eu acho que o comportamento dos atletas vocês têm visto diante de vitórias e derrotas, como foi o que aconteceu até aqui. Então, assim, isso para mim, a representatividade que o Vasco tem na minha vida, as pessoas têm que entender que tem na vida de milhares de pessoas. E é isso que a gente quer, competir. É lógico e é óbvio que o nosso objetivo sempre vai ser a vitória. E uma coisa que me chamou a atenção foram os gatilhos de cláusulas contratuais, onde os atletas ou os clubes beneficiados teriam bônus se o Vasco não caísse. Isso me irrita profundamente, porque você já coloca a mentalidade perdedora. Isso é uma coisa que as pessoas, me desculpe, que estavam no Vasco, elas não entenderam o tamanho do Vasco para botar esse tipo de gatilho. E são gatilhos extremamente caros. No entanto, que eu tive que honrar um gatilho agora caro com a permanência do Vasco. Eu tenho um gatilho incompatível com o mercado, se o Vasco não cair. Estou falando de muita grana, e isso me aborrece profundamente. Então, desde a minha chegada, os gatilhos são classificação para Libertadores, classificação para Sul-Americana, título, esses são os gatilhos. Cara, Pedrinho deixando muito claro que a 777 não sabia nada do tamanho do Vasco da Gama. Cara, a gente estava no fundo do poço realmente. Ele falou em diversas entrevistas que ele conseguiu tirar o Vasco do poço. E tá lá. Ele tá deixando claro. Cara, é inadmissível isso. Os contratos dos jogadores tinha alguma coisa no contrato deles que eles ganhariam um bônus se o Vasco permanecesse na Série A. Se eles honrassem isso, que não é... Cara, não tem nada a ver com o tamanho do Vasco da Gama. Eu acho que, cara, eles não sabem o tamanho do clube onde eles estão jogando. Eles não, os jogadores não, porque não é culpa dos jogadores. Mas sim quem estava administrando o Vasco. A 777 estava perdida no comando do Vasco. E não é à toa que teve protestos, teve pedido para eles saírem o tempo inteiro. Era a mídia massacrando eles o tempo inteiro. E tá aí. Pedrinho, após assumir a presidência do Vasco, deixou tudo claro, mostrou a realidade do que está se tornando o Vasco da Gama. O 777 deixou muita dívida para o Vasco. Então, se o Vasco permanecer na Série A, o Vasco tem gatilhos para pagar. Os gatilhos são o quê? Algum bônus para os jogadores ou para o clube do jogador, alguma coisa do tipo.
muito alto, como o Pedrinho disse na coletiva, para pagar. Então, cara, é inadmissível isso. É inadmissível um clube com o tamanho do Vasco fazer propostas para jogadores e para os jogadores vir com esses gatilhos ali. E o Pedrinho deixou claro que a partir dele agora os gatilhos são Sul-Americana, Libertadores e campeão de alguma coisa. E é o tamanho do Vasco. O Vasco tem que entrar no mercado dessa maneira, Não é brigar para lutar para rebaixamento, não. O Vasco, os jogadores não tem que honrar nada de não cair. Isso é o mínimo. Um jogador que, a partir do momento que ele vestir a camisa do Vasco, esse é o mínimo que ele pode fazer, é deixar o Vasco na Série A. Então o Pedrinho deixou claro aí novamente sobre essa situação das dívidas que o Vasco tá com os jogadores. Na coletiva, o trecho que eu deixei para vocês, que o Pedrinho falou que tem alguns jogadores que tem no contrato alguns gatilhos para se pagar, e tá entre eles o João Vitor. O Joel Silva apurou que em caso de permanência na Série A, o Vasco terá que pagar mais de 2 milhões de euros ao Benfica pelo zagueiro João Vitor. O jogador foi comprado pelo Lucas Maltino por 6 milhões de euros. Esse foi um dos gatilhos contratuais criticados pelo presidente Pedrinho na coletiva desta sexta-feira. Então, cara, tá aí. É um dos gatilhos e realmente é muito caro. É um dinheiro absurdo que o Vasco vai ter que pagar pro Benfica, para um caso muito que é mais que obrigação do jogador. O Vasco tem que ficar sem na Série A. Isso é obrigação de qualquer jogador. Que a partir do momento que você está vestindo a camisa do Vasco, o Vasco tem que ficar sim na Série A. Isso não é obrigação nenhuma. Isso não tem que ter cláusula nem gatilho nenhum para se pagar. Ainda mais um valor absurdo desse, 2 milhões de euros. Então, cara, é um valor absurdo. E o Pedrinho ficou indignado realmente na entrevista. Eu deixei aqui o trecho para vocês, na coletiva no caso. Então ele tá aí o motivo dele ficar muito indignado com esse gatilho que o Vasco colocou no contrato do João Vitor. A outra informação é sobre o Rafael Paiva, que eu falei que ele vai usar o treino deste sábado, na manhã deste sábado, para decidir o time que vai enfrentar o Internacional. O time treina pela manhã desse sábado e viaja à noite para a capital gaúcha. O Vasco vai ter um monte de desfalque para a partida contra o Internacional, tá bom? Amanhã eu trago o vídeo da provável escalação do Vasco para o duelo contra o Internacional. Muito obrigado por você estar assistindo o vídeo aqui. Espero que vocês gostaram do vídeo. Eu estou tentando mudar um pouco o estilo do vídeo, o estilo do canal, tá bom? Para cada vez melhorar. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Espero que vocês se inscrevam, deixa o like aí também e compartilha para todo mundo. Muito obrigado. Quem está acompanhando o nosso canal sempre. Tamo junto. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo.